Já está gravando. Olá, bom dia. Hoje são dia 26 de outubro de 2024, são exatamente 10 horas e 12 minutos em Campos dos Goytacazes. Estou abrindo essa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Cíntia, você poderia fazer a chamada? Posso? Eu só Obrigada. permitir aqui Kiko entrar. Bom dia, Kiko. Então, vamos lá. Artes Urbanas, titular Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Suplência, Kiriak Scott. Artes Visuais, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro. Presente, bom dia a todos. Bom dia. Audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado. Olá, pessoal. Cíntia, muito bom dia a todos. Bom dia. Suplência, Yuri Siqueira. Coletivos Culturais, Mariana de Freitas Fagundes. Mariana está por aí, não está, gente? Acho que ela não está. Não, é o Kiko que está. Não, sou eu que estou falando. Oi, gente, eu estou aqui, sou eu aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Tá. Vocês estão me ouvindo? Cultura popular, estamos. Sim. Vamos lá, Cultura Popular, Marcelo Sampaio. Presente, bom dia a todos e obrigado, Cíntia. Bom dia, Marcelo. Suplência, Leonardo Freitas dos Santos. Dança, titular Marcília Dutra de Souza. Suplência, Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, Maria Cristina Torres Lima. Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Instituições de Ensino Superior, titular Gustavo Landim Sofiati. Bom dia, presente. Bom dia. Suplência, Wilson Renato. Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Bom dia a todas, a todos e a todos. Obrigada, presente. Bom dia, Sol. Música, titular Anderson Luiz Barreto da Silva. Pronto. Bom dia. Patrimônio Histórico. Bom dia a todos. Bom dia. Patrimônio Histórico, titular Cristiane Ferreira da Silva. Bom dia, pessoal. Bom dia. Suplência, Humberto Fernandes. Teatro, titular Fabrício da Silva Simões. Fabrício disse que vai entrar um pouquinho mais tarde, porque ele está na rua, tá? Pelo Poder Executivo, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular Fernanda da Silva Campos. Suplência, Fábio dos Santos Matos. Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Presente, obrigado, Cíntia. Obrigada, Ronaldo. Suplência, André de Cássia Sodré. Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Rafael Câmara Pinheiro. Arquivo Público Municipal, titular Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Suplência, Maria Luísa Lopes do Amaral. Teatros, titular Rossini do Rosário Reis. Presente, bom dia a todos. É um prazer estar de volta ao corpo desse conselho. Bom dia, Rossini. Seja bem-vindo, amigo. Suplência, Pedro Paulo Silva Carneiro. Museus, titular Graziela Esfocar Ribeiro. Suplência, Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular Leonardo Augusto Vargas. Suplência, Priscila Carvalho de Oliveira. Secretaria Bom dia, Municipal. Cíntia. Obrigada. Oi, Bom Priscila. dia a todos. Bom dia. Bom dia. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Econômico, Fabiana da Silva Pinto. Suplência, Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, titular Marcelo Areias. Suplência, Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cíntia, presente.
Bom dia, Jerusa. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, titular Dudu Guedes, suplência Franciara Rosa França de Araújo. Procuradoria-Geral do Município, titular Fernando de Aquino Lapeça. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Fernando. Suplência Vitória Paula França dos Santos. Câmara Municipal, titular Rafael dos Santos Martins. Suplência Camila Lopes Pereira Belo. Então, temos quórum suficiente para a gente começar a reunião. Vamos. Vou dar uma lidinha na pauta de hoje. A primeira pauta é esclarecimentos sobre a Bienal. Segundo, esclarecimento sobre o cancelamento da reunião do Conselho Curador. Terceiro, reunião com o prefeito Vladimir Garotinho e assuntos gerais. Eu gostaria, primeiramente, de abrir essa reunião demonstrando todo a minha tristeza, o meu aborrecimento e a minha profunda... Eu vou ficar usando a palavra tristeza para me não parecer grosseira a respeito deste assunto, principalmente porque nós já estamos questionando, perguntando, a companheira Sol, entre outros, pessoas do setor da literatura, sobre a questão da Bienal, e eu acho que a minha maior tristeza, além de já expressar sobre isso, por não estar na reunião de esclarecimento, é sobre não termos aqui também alguém que possa nos esclarecer. Então, como nós estamos numa reunião que tem ata, pauta, vai para diário oficial, eu vou deixar aqui alguns questionamentos, algumas perguntas e compreender de que forma a gente vai obter essas respostas, já que eu não estava nessa reunião. Vai acabar misturando os dois assuntos, que é o cancelamento sobre a reunião do Conselho Curador com esclarecimento sobre Bienal. A minha primeira pergunta técnica a gente já estava questionando, né? A Sol trouxe isso aqui, porque haveria uma reunião sobre o Conselho Curador. Não sei se vocês, conselheiros, sabem quem são, como foi constituído, mas gostaria também de pedir, acredito que a melhor pessoa que possa nos esclarecer sobre esse Conselho Curador é a minha secretária Cíntia, porque ela acompanha isso há mais tempo, porque foi levantada uma reunião, primeiro foi cancelada uma reunião, depois foi convocada uma reunião do Conselho Curador, dentro dessa reunião foi colocado o assunto bienal, e nesse meio dessa agenda louca feito do nada, entre um processo político, simplesmente foi informado que a Bienal seria passada para o ano que vem. Bem, eu não estava lá, não ouvi, mas os meus questionamentos, primeiro, vou deixar claro para vocês, enquanto presidente do Conselho Municipal de Cultura, eu não estive presente pessoalmente nesta reunião, porque eu tive uma intoxicação alimentar, fui internada e fiquei muito debilitada de saúde na semana, após um evento meu e antes de vir para Bogotá. Então, já justificando, esclarecendo, deixando bem claro aqui para todas vocês, porque eu não estava lá. Mas, ao notar as imagens e essa convocatória, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, quem é o Conselho Curador? Por que pessoas que não são do Conselho Curador estavam lá? De que forma esse convite foi feito para o Conselho Curador? A que ponto esse convite se estendeu a este conselho aqui por participar do Conselho Curador? Eu havia entendido dentro dessa reunião que seria o Conselho Curador. Daqui a pouco eu vi foto de pessoas que não tinham nada a ver com o Conselho Curador. Então, minha primeira pergunta para a Fundação é: a que se deu essa reunião? A que se deu a escolha das pessoas que estavam nessa reunião? E a que se deu essa solução sem que a gente pudesse questionar? Em seguida de todas essas minhas problemáticas, eu gostaria de saber qual o número do projeto da Rouanet da Bienal, porque, tendo em vista processos técnicos, eu tenho certeza absoluta que temos dois caminhos aí. Ou esse processo que está dado como finalizado, e para quem trabalha com o Renê sabe que um processo dado como finalizado, ele não é aberto, tá? Ele é recusado, esse dinheiro volta, esse dinheiro não acontece para as políticas públicas. Ou, né, se esse problema, né, de sistema da Rouanet, a que se deu depois de finalizar, de alguma forma mágica, ele foi renovado para um ano, porque para quem também entende de Rouanet, a gente sabe
que para que um projeto seja renovado, ele precisa passar pelas diligências, ser reaprovado. Ai, que bom que Fernanda chegou. Maravilha, Fernanda, seja bem-vinda, você vai conseguir me responder. Então, essa minha pergunta é, esse processo, ele foi reescrito? Foi até uma coisa que eu disse, gente, pelo trâmite burocrático, ele não consegue tramitar, né? Ele foi reescrito? Se deu esse adiamento para outra data por uma reescrição? Esse recurso que já havia sido disponibilizado, ele vai continuar? Esse aporte, ele mudou? As minhas perguntas são técnicas. Por quê? Quando, como, onde e como? Eu acho que nós precisamos saber. Isso é uma inquietação por parte de toda a classe artística e da literatura. Acho que não teríamos necessidade de estar enfrentando esse tipo de dificuldade, né, se tivéssemos uma reunião e uma comunicação clara, e nós, por de direito, entender isso, né? O que aconteceu com esse processo? Os patrocínios captados, que foram divulgados amplamente nas redes, em todos os lugares para a Bienal, o que aconteceu? Esse processo ele se estendeu? Esse dinheiro voltou? O que está acontecendo? Né? É a minha pergunta sobre a Bienal. Como já disse, estava doente, não estive na reunião, mas eu acho que a gente deve... Vou pedir a Fernanda para nos responder, já que ela chegou. Seja bem-vinda, Fernanda, para esclarecer isso, porque, em seguida, agora eu vou falar de cunho pessoal, eu mesma recebi várias mensagens no inbox, lendo e ouvindo coisas, por exemplo, a sociedade civil não está fazendo nada, o conselho não se pronunciou, que não sei o quê, e particularmente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que as minhas redes sociais pessoais, eu acho que não são lugares para esse tipo de condenação, principalmente porque nós estamos constantemente aqui falando sobre esses assuntos, e é por isso que também, constantemente, eu convido os fazedores de cultura para também estar aqui, para entender um pouco do nosso trabalho, né, e, enfim, por último, eu gostaria de aconselhar, sempre faço isso e falo sobre as nossas questões de comunicação. Eu acredito que se nós tivéssemos uma comunicação mais clara entre o Conselho, entre a Fundação, e tentasse amenizar isso, talvez os fazedores de cultura tivessem menos problemas, mas, sinceramente, esse problema não é um problema dos fazedores de cultura, esse é um problema de burocracia e gestão de cultura, e não dá mais para a gente ver a nossa cidade passar por isso. E é isso. Estou muito triste, muito chateada, não gostei de ser cobrado no meu inbox por pessoas que não sabem o que falam e pessoas que foram deste governo, da fundação, entendeu? Não sou a favor de fake news e também não tenho que ser uma pessoa... Eu não posso assumir a responsabilidade da Bienal não ter acontecido, né? Afinal, essa responsabilidade não é minha. Então, eu acho que quanto mais clareza a gente tiver aqui, melhor a gente consegue andar. E quem puder me responder sobre a questão desse recurso, para onde foi, se ele vai voltar, se ele vai ser renovado, eu agradeço. Bom dia. Alguém da Fundação pode me responder? Olá, bom dia. Não peguei a sua colocação desde o início. Vou te falar rapidinho, para você responder, Fê. O que está acontecendo? Você está falando sobre o recurso, né? O questionamento que está acontecendo é o seguinte. Primeiro, aqui se deu essa reunião, a escolha das pessoas. 2, quem são o conselho curador e por que uns estavam ou não estavam, quem são as pessoas? Eu acho que isso, a gente pode até, se não der tempo hoje, colocar como pauta aqui do conselho para isso ser apresentado, para esclarecer quem é quem faz o quê e por que as coisas são assim. Eu acho que isso vai ajudar bastante. E, segundo, a questão da Bienal foi transferida, mas sobre processos, sobre essa virada, teve prorrogação, foi cancelada e entrou com outro sistema, qual é o número, por que aconteceu? Porque após essa reunião, aí expliquei se não tinha chegado, eu estava doente, fui internada, por isso eu não estava lá. Eu recebi uma série de ataques no meu pessoal e questionamentos e perguntas, porque a sociedade civil não se pronunciou e não fez nada pela Bienal, sendo que nós já estamos aqui falando disso, você sabe disso, todo mundo sabe. Então, eu acho que a gente precisa ter uma comunicação mais clara e efetiva, para que esse tipo de desconforto não aconteça por parte dos fazedores, mas acalentando que eu estou do lado dos fazedores. Eu fiquei extremamente chateada pela Bienal não acontecer. Então, também estou dando minha opinião pessoal. E aí, o que eu estou buscando aqui é um esclarecimento sobre o processo, porque compreendendo sobre o processo, eu consigo responder, né? E é isso.
Bom, Fran, em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer aqui, aproveitando a sua fala, que não é privilégio ou prerrogativa sua a chateação, é de todo mundo, né? Óbvio. Porque eu acho assim, quando a gente coloca, né, essa questão, eu fiquei chateado, não, todo mundo ficou, né? O poder público também ficou, né? Então, não é privilégio ou insatisfação apenas de uma pessoa, ou de duas pessoas, ou de um grupo específico, não, né? Em vários momentos aqui dentro do colegiado, quando me fora perguntado a mim e aos meus companheiros se nós teríamos Bienal esse ano, a nossa resposta foi sim, porque até então essa era a nossa projeção, né? Estou falando com vocês, botando uma água aqui para fazer café. Bom, o que acontece nesse sentido, né? Com relação, vamos por partes para poder eu não me embolar aqui e fazer com que todos vocês presentes a essa reunião compreendam. Quanto ao recurso, né, que foi aportado pela Ferroporte via Lei Rouanet para a realização da 12ª Bienal, tá? Esse recurso, né, ele ficou lá aportado na conta captação, né, enquanto havia determinadas diligências exigidas pelo Ministério da Cultura para serem respondidas. Quando eu assumi a gestão, né, eu comecei, então, a organizar a questão da Bienal. A partir de final de abril, início de maio, a gente já começou, né, eu junto com a equipe, junto com outros parceiros, porque a Fundação não faz nada sozinha. Eu acho que é muito importante que isso seja dito, né? Não existe, da minha parte, essa arrogância institucional de achar que a Fundação vai fazer tudo sozinha, porque não vai, é impossível, né? Então, a gente acabou descobrindo, né, que o projeto ele estava arquivado, o projeto ele não tinha as suas diligências, né, exigidas pelo Ministério da Cultura respondidas, tá? E isso fez com que o projeto tivesse sido arquivado e a gente estivesse na iminência de perder o recurso. Esse foi um dos pontos. Começamos, então, a responder as diligências, domingo, e caímos em uma diligência muito pontual. Por quê? Quando você, né, o proponente faz uma proposta, né, de um projeto, o CNAE, o CNPJ do proponente, ele precisa ter, né, relação direta com a proposta que ele está fazendo. E a Fundação Cultural, por incrível que pareça, não tinha, dentro do seu CNAE, não tinha uma especificidade para receber recurso, tá, para feira de livros. Então, a gente precisou entrar, né, o profissional que contratamos, né, precisou entrar na Receita Federal. Fazer um aditivo. Né, para poder emitir. Não mudamos o CNPJ da Fundação, é bom que fique claro, mas o CNAE da Fundação foi modificado, porque quando esse projeto foi inscrito, a pessoa que promoveu essa inscrição não se deu conta, eu acho, não pensou, né? Não pensou que existiam essas especificidades no projeto, entende? Para a captação. Então, se a gente não tivesse feito isso, o recurso teria ido para o espaço da mesma forma, da mesma maneira. Então, a gente fez, né, contamos muito com a sorte mesmo, porque a Receita Federal é um órgão independente, não tem nada a ver com o poder público municipal,
eles podem responder em 2 dias, podem responder em, sei lá, 2, 3 meses. Nós demos sorte, eles responderam em 15 dias, né? Aprovaram a modificação do CNAE da Fundação. Então, hoje a Fundação ela tem prerrogativa para captar recursos dessa magnitude, nessa origem, tá? Inclusive, Fran, né, quem me deu também essas informações foi o Edu, que você me apresentou. Inclusive, vou até adicionar uma coisa aqui, que quando eu tenho que bater, eu bato, mas quando eu tenho que defender também. Vale observar que na gestão anterior a de vocês, a Fundação não tinha nem isso. Toda a documentação de captação de recursos, toda ela estava totalmente desregularizada, os canais totalmente, não tinha nem isso, não conseguia nem captar. Então, eu acredito que fazer essa atualização dos quinais de sistema já é um grande avanço, apesar da dificuldade. E aí, até, desculpe te cortar novamente, penso que os nossos problemas, eu acabo tomando um pouco para mim também, porque eu sou cultura de campos também, eu sinto um pouco disso, é justamente que a gente volta sempre nos mesmos problemas que temos, na capacitação de base das pessoas profissionais da área de compreenderem o processo, para que não tenhamos esses tipos de ruído. Por isso aí, meu questionamento do número, agora pode voltar, desculpa. Bom, então, esse foi né, essa foi uma questão. Gente, desculpa, porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui fazendo um café e falando com vocês. Espera aí um pouquinho só. O que acontece, Fran? Então, a gente foi lá, a Receita deu um parecer favorável, né? Porém, ficamos agora aguardando a liberação do recurso, né? Sim. Então, vocês conseguiram prorrogar o prazo da execução com o recurso já captado, com a carta de intenção. Essa carta já está lá, porque para o ANEL liberar, o patrocinador tem que dizer quanto vai incentivar. Minha pergunta é, vocês conseguiram prorrogar o recurso de execução ou vocês tiveram que refazer isso no processo? Como que está o íconezinho lá do projeto? Já foi, por exemplo, já foi para fazer a conta no Banco do Brasil, para o dinheiro ser enviado? Está tudo? Tudo. Aí eu vou te dar um conselho assim, Fernanda. Eu acho que o que vocês poderiam fazer para se resguardar, e para deixar bem claro para todos, que a gente tem visto mesmo muitos problemas de comunicação, é soltar uma pauta oficial falando a verdade. De verdade, tivemos e tal. Às vezes, sei que é complicado, político e tal, a fundação estava arquivada, mas a maior parte dos problemas que a gente enfrenta na nossa classe é a falta de comunicação efetiva. Agora que passou esse período político, é necessário refazer essa estratégia de comunicação, sabe? É necessário. Assim. Não, olha só, eu vou dizer a você a mesma coisa que eu falei na reunião presencial lá, tá? Eu acho que existem determinadas questões, né? E aí você, também como gestora você pode perfeitamente compreender o que eu vou te dizer aqui agora e dizer a todos vocês. Existe a atuação do Conselho de Cultura, existe a atuação do Conselho Curador e existe a atuação da Fundação. A Fundação, ela pode ser, e ela tem que ser discricionária em muitos momentos, né? Isso faz parte do caminho, né? Então, eu quero dizer a vocês também outra coisa. A Fundação Cultural, ela não está sozinha dentro da execução, né, da Bienal de Campos. Então, todas as decisões a gente toma dentro de um colegiado interno. Eu acho que, de repente, você tem razão, né? Como eu falei com o Carlos Augusto lá no Teatro de Bolso, quando da reunião, né? A gente poderia, sim, ter comunicado, mas eu acho que a gente também achou que poderia resolver, né? E é o respeito a essa vontade também que a gente precisa colocar aqui, sabe? Eu acredito, assim, que não é também dessa forma, né? Tudo que acontecer, todos os impasses, tudo o que acontecer na Fundação, agora a gente tem que dar ciência aos conselhos. Não, existem as prerrogativas internas, existe a discricionariedade da gestão e existe também uma equipe
Porque aí eu vou dizer a você que eu não vou concordar com você mais uma vez daqui dentro. E quando você diz, porque o problema é de gestão, Ana Francesca, não é bem assim, sabe? Não é dessa forma que as coisas muitas vezes são colocadas aqui e que são muito ruins de a gente ouvir, né? Com certeza, A Fundação tem uma equipe, a Fundação tem uma equipe, falta de capacitação, a Fundação tem uma equipe, falta de concurso, falta de equipe, falta de impressora, eu vou silenciar. Falta de presença nos cursos de qualificação do MINC, falta de presença nos cursos de qualificação do Estado, falta de presença em todos os cursos de qualificação de gestão. Não, eu vou desligar o meu microfone porque você não está deixando eu falar. Então, eu acho isso muito desagradável. Eu estou em todos esses lugares e não vejo ninguém da Fundação indo. E, normalmente, quem está lá sou eu. E eu estou o ano inteiro vendo a Fundação cometer erros horríveis, pelo qual, se no mínimo participasse no mínimo das capacitações e fizesse os contatos certos, não estaria acontecendo. Então, eu vou sim te interromper agora e dizer para você que, desculpa, mas não é aceitável isso. Não é mais aceitável nesse conselho a gente continuar sempre falando as mesmas coisas e vendo as mesmas coisas acontecer e depois ainda ter que responder pela falta de comunicação da Fundação. Então, não, eu não estou de acordo. E eu também não vou ouvir isso dessa forma. Pode parecer caloroso a nossa discussão aqui, mas não dá mais para nós, fazedores de cultura e conselho, toda reunião ouvir as mesmas desculpas e nenhuma solução efetiva. Não dá, Fernanda, não dá. Eu sei isso que não é uma desculpa. Isso não é uma desculpa. Isso não é uma desculpa. E outra, se você está recebendo interpelações, né, em nome da Fundação, né, não é em nome da Fundação que você tem que responder. Não você pode encaminhar as interpelações que você tem recebido para o corpo técnico da Fundação, para Antônio Filho, que responde à comunicação da Fundação, para mim, que estou presidente da Fundação, para toda a equipe da Fundação, que a gente vai responder. Agora, o conselho serve é muito simples. E outra coisa, Francesca, para a gente outra coisa. Você não estava na reunião onde comunicamos a questão da Bienal por uma questão de saúde, mas tudo foi posto ali, sem discussão, sem acaloramento, né? Eu tenho certeza que, muito embora, né, as insatisfações de todos, porque todos ficaram insatisfeitos, a começar por nós, da Fundação Cultural, a começar pela equipe da Secretaria de Educação, que está incansável. É esse questionamento que eu faço. Eu não estou falando da falta de impressora, eu não estou falando, muitas vezes, da falta de capacitação das pessoas, tá? Porque não é só isso, Francesca. Não é só isso, e você está me levando, depois a gente vai no privado e fala. Não, a gente vai resolver isso aqui. Eu não quero falar sobre isso aqui. Eu não quero falar sobre isso aqui, sobre a atuação da pessoa diante da lei Malê. Não vou fazer isso. Vai ficar em ata, porque eu quero que saia no diário oficial, eu quero que as pessoas saibam o que eu estou falando. Eu não vou mais ficar me comunicando de outras maneiras, entendeu? Para ficar aqui neste conselho, lendo coisas e recebendo coisas, fake news. De Francesca, você está sendo deselegante comigo, mais uma vez. Você está sendo deselegante comigo, mais uma vez, você me interrompe o tempo todo. Sabe? A sua fala não é soberana aqui dentro do conselho, porque você está presidenta dele, não. Não, então agora eu gostaria que vocês respondessem exatamente todas as perguntas. Eu vou ficar quietinha, só vou te responder no final. Pode, por favor, nos responder o número do processo, em que caminho está, qual a captação, qual os patrocinadores, qual os apoiadores, tudo isso a gente pode perguntar aqui pelo conselho. Estou aguardando a resposta e gostaria de deixar tudo em ata para ir para diário oficial. Vou ficar quietinha, Fernanda. Obrigada, tá? Porque é muito desagradável ter alguém que nos interrompe o tempo inteiro, como você está fazendo comigo, tá? Eu vou colocar o número do processo no WhatsApp do Conselho, tá? O único patrocinador... Oficialmente isso, por gentileza. Pode mandar pelo WhatsApp, mas eu acho que tudo que a gente fizer aqui agora, a gente precisa oficializado, tá? A gente quer acompanhar isso de perto. O processo é público e todas as pessoas têm o direito de acompanhar, né? Não há segredos nem mistérios.
problema nenhum, é só mandar. A gente já está pedindo isso há um tempão, já poderia ter sido enviado. Tem isso aí em várias pautas, a gente solicitando isso. Posso? Ok. Eu vou mandar pelo WhatsApp o número do processo, tá? Porque ele é público, né? Ele está lá na plataforma Salic, qualquer pessoa pode consultar, pode entrar, né? Pode verificar. O único patrocinador desse processo, né? É a Ferroporto, tá? A gente agora está na fase de pedir a dilação do prazo para o final de abril, isso já foi feito, né? Porque a Bienal ela vai acontecer, ela foi transferida para entre 28 de março e 6 de abril, né? O dinheiro já está na nossa conta movimentação, ele já foi transferido para a conta movimentação, então saiu da captação, foi para a movimentação, e agora nós vamos seguir os trâmites normais, né, de execução da Bienal, junto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Turismo, né. Eu peço desculpas a vocês pelos lapsos, né, que eu estou tendo aqui na minha fala, eu estou muito cansada, eu estou profundamente cansada, e estou aqui tomando um café para ver se eu consigo melhorar. Mas, enfim, né, então agora a gente vai seguir os trâmites, a curadoria, né, a curadoria já vamos assinar o contrato com a curadoria já está definida, então as coisas estão caminhando. Agora, a gente não poderia colocar uma Bienal na rua, né, com 30 dias, com 40 dias para organizar tudo. Seria humanamente impossível, não é só a questão do projeto. Como eu falei para vocês, a Fundação não faz nada sozinha. Não é só a questão da Rouanet, né? A gente tem a questão do Cred Livre, da notinha legal, que precisa passar pela Câmara. A gente tem a questão da estrutura, né? Da estrutura física da Bienal, porque a Bienal não demanda qualquer estrutura, ela precisa de uma estrutura muito específica, para não cairmos no erro de 2022, quando entregou-se uma estrutura muito aquém daquilo que uma Bienal precisa ter, né, a fim de que os eventos possam acontecer e não interfiram uns nos outros, né. Então, são uma série de questões, e também tem a questão do término, né, do calendário escolar. Esse talvez tenha sido um dos mais pontuais no sentido da decisão do adiamento da transferência da data, porque livreiro nenhum vai vir para campus, sabe? Quando soubessem oficialmente, né, que a data da Bienal pegaria ali o início de dezembro, talvez o finalzinho de novembro, né, eles não viriam porque as escolas já estão entrando de férias. Os professores já estão nesse período fechando as suas notas, né, catando um ou outro aluno que ficou de recuperação, que perdeu de ano, e indo para conselhos de promoção nas escolas. E os livreiros não vêm nesse cenário. Então, a gente só ia se desgastar, e vocês também só iriam se desgastar. As academias literárias de campus iriam montar programações, na maioria das vezes, para ninguém, né? E correndo o risco da gente ter que adiar da mesma forma. Gente, a Bienal de Minas foi adiada. A Bienal de Minas Gerais foi adiada para 2025, sem previsão de data. Possivelmente acontecerá no primeiro semestre, mas eles não têm uma data, né? A Bienal de Campos, ela foi sim transferida. Como eu disse, não está sendo fácil para ninguém, tá? E também a gente tem uma data, a data existe, e nós vamos fazer uma Bienal começando no dia 28 de março, e vamos até dia 6 de abril. Então, não é o melhor dos cenários, é óbvio que a gente queria a Bienal dentro de 2024, é óbvio. Mas eu acho muito arriscado, né,
a gente fazer uma correria e corrermos o risco de não dar certo, corremos o risco de entregarmos uma Bienal com todos as qualificadoras para fracassar, colocarmos em risco também o prestígio da curadoria da Bienal. Então, é uma série de questões, gente. É uma série de questões, né, que levou a esse adiamento. A Fundação, mais uma vez eu digo, não tomou essa decisão sozinha. Nós tomamos a decisão junto aos nossos pares do poder público, né? Não foi fácil convencer ao prefeito, tá? Mas ele também entendeu, no final das contas. E é isso. E aos que estão dizendo, né, Marcelo, que estava lá na reunião com a gente, que nós teremos uma trienal, então a de 2026 vai ser uma anual, tá bom? Então, se tiver mais alguma pergunta, Fernanda, daqui a pouco eu vou colocar aí o número do processo lá. Palavras. Vocês pensam em fazer o quê? Fazer as duas no mesmo ano? O Festival Doce Palavras não será afetado pela Bienal em 2025. Aí, tipo, o Festival Doce Palavras vai acontecer... Francine, Festival Doces Ana, Palavras... na reunião foi falado que seria no primeiro semestre, 28 de março a 6 de abril, a Bienal do Livro, e em setembro, como tradição, o FDP. O FDP, exatamente. Vou abrir para os inscritos. Temos inscritos nesse assunto, a Sol é a primeira. Bom, Ana, até coloquei aí no chat, Carlos Augusto, ele é o presidente do Conselho Curador, né, da Fundação. Ele, na ocasião da reunião, ele exatamente falou sobre a questão da transparência em relação à comunicação. Que no momento que a cada etapa que foi com algum problema, deveria ter sido comunicado, né? Para que as pessoas ficassem sabendo até dos problemas que estavam acontecendo, porque acabou acumulando demais essa transição toda, né? E deu no que deu até aquela reportagem lá no jornal e tudo. Exatamente isso que eu estou falando. E a gente sendo cobrado, eu, por exemplo, sendo cobrado na área da literatura, sendo cobrada, e eu cobrando aqui no Conselho, acho que deve ter umas 5 ou 6 reuniões aí que eu sempre perguntando pela Bienal. Na última até falei, a chata da Bienal, cadê a Bienal? Porque eu já acabei me tornando a chata da Bienal, porque eu só falava nisso, a Bienal. E eu queria falar, já que vocês tocaram na questão do FDP, na reunião também foi colocado na probabilidade da FDP acontecer no caso da Lapa. Eu, particularmente, né, Sol Figueiredo, não acho que deveria mexer no local. O quadrilátero já é a característica da FDP. É só isso que eu queria dizer, e espero que a gente possa ter uma Bienal ao nível, como o Carlos Augusto falou, ao nível de todos que a gente merece ter uma Bienal de excelência. É só isso. Obrigada. Fernanda, até voltar para falar exatamente, estou te interrompendo. Deixar bem claro para você que o nosso desatento, eu acho que o aborrecimento é só consigo falar isso com mais calma, é que nós enfrentamos continuamente desafios de comunicação sobre estrutura fundação, estrutura conselho, nossa participação atuante dentro dessas coisas, e justamente a forma efetiva como isso é comunicado nas redes, muitas vezes confunde. Vou te dar um exemplo, porque você não tinha chegado aqui ainda, e eu batendo ali. Quem é o Conselho Curador? Por que o Conselho Curador? Quem são essas pessoas? Porque a partir do momento que sai uma foto com Marcelo Sampaio, do seu lado, com o Sol, com outras pessoas, não consigo identificar agora, porque eu não estou com essa imagem na minha cabeça, e diz assim, Bienal, não sei o quê, em abril, dadadá.
vê estruturalmente isso por fora, que não tem a menor noção, que a gente está aqui, por exemplo, brigando com você, eu, por exemplo, que brigando com você depois pedindo desculpa, Bienal, Sol sai como chata, você ir nesse rolê inteiro burocrático e administrativo, porque você assumiu uma presidência no meio de um processo completamente errado, e eu quero te dizer, é um problema de gestão, sim, mas eu não estou dizendo que você, gestão, ou era auxiliadora, é um problema de gestão, de processos de gestão. Talvez eu possa também não estar me comunicando, vocês não estão entendendo onde eu estou dizendo processo de gestão, para que isso tivesse sido efetivamente feito dentro do processo burocrático administrativo corretamente e comunicado, alinhado a uma técnica, a uma comunicação, para que as pessoas compreendessem o que está acontecendo. Até a gente aqui no Conselho entender o que estava acontecendo com a Bienal, para vocês começarem a ter uma ação efetiva, eu duvido que talvez, no máximo Mariana, que é outra pessoa, se não tivesse uma outra produtora cultural, nós nem saberíamos que esse problema foi o KNAI, por exemplo. E essas pessoas, esses fazedores, que é o nosso resultado final, como se fosse o nosso persona, as pessoas que chegam a essa situação final, elas não têm a mínima ideia, elas não sabem nem o que é KNAI, não sabem nem o que é edital, não sabem nem o que é uma ação. E lógico que isso se envolve com questão política, no político, pessoas, troca de governos, mas isso não pode continuar acontecendo dessa forma, a gente continuar aqui batendo, se estressando, falando, vocês aí continuarem tentando identificar e resolver, e isso ser expressado no resultado final para o nosso persona, de uma forma que isso ou seja responsabilidade do conselho, ou que a gente não faça nada, ou que a fundação seja o conselho, o que cai novamente lá atrás na nossa mudança de regimento, na nossa necessidade de fazer uma comunicação mais efetiva. Só que antes a gente tinha uma desculpa, período eleitoral, não pode publicar nada. Passou o período eleitoral, vocês estão correndo para a Bienal, eu sei disso, eu estive aí tentando colaborar, mas essa comunicação de, a gente, isso foi o que me aborreceu bastante, gente, cara, não pode ser assim, porque exatamente por essa falta de transparência... Até Ana, eu só posso falar só uma coisinha que eu esqueci de acrescentar? Sim. Sobre essa questão do KNAI, é mesmo falta de conhecimento, sim. Porque... Eu mesma, eu fui selecionada dentro de 264 inscritos, fui selecionada porque o meu KNAI tem lá produção de festas, eventos, feiras literárias, etc. Isso é falta de conhecimento, realmente, falta de capacitação. E sobre KNAI, a gente pode ter até 15 KNAIs inscritos. Se formei. Da Fundação Pode Mais. Sobre. Então... o ideal é que coloque o máximo que a fundação já produz para que um outro problema que venha a enfrentar futuramente não caia no mesmo problema. Mas quando eu falo aí da gestão, é disso, é tipo assim, antes era muito pior ainda, porque nem esses documentos a fundação tinha, já fizeram bastante, a gente tem que reconhecer isso, já conseguiram mudar, já conseguiram melhorar a gestão. Eu lembro quando no governo Diniz, que eles me pediram para escrever um projeto para eles, estava tudo da fundação, estava tudo desregularizado, estava uma bagunça, um caos, imposto, então assim, já melhorou bastante, mas nesse momento, quando a gente fala, quando eu bato aqui gestão, eu vou continuar batendo, você vai continuar chateado comigo, depois a gente vai pedir desculpa de novo, eu vou falar, a gestão está na capacitação, no processo, na metodologia, e a gente não está vendo isso acontecer. E quando eu digo que eu estou lá, Sol está lá, porque a gente está o ano inteiro nisso, a gente está em conferência municipal, estadual, nacional, capacitações da Rouanet, capacitações, todos esses contatos que eu consigo passar, inclusive o domingo que eu consegui passar por você, porque eu estava lá e eu não vi um funcionário da fundação, eu não vi ninguém. E muitas vezes, eu inclusive pedi licença e falei, eu estou aqui, eu posso ajudar? Quer que eu faça tal link? Porque, sim, a fundação precisa entender, compreender que os funcionários, seja lá quem for, que está lá, precisa se capacitar nesses setores, porque se isso não acontecer, você vai continuar me ouvindo eternamente falar aqui que é um problema de gestão. E não necessariamente é você, porque você é presidente, você tem que assumir muitas coisas, seu cansaço, tudo, mas precisa, sim, pensar numa política efetiva de capacitação para os funcionários, porque daqui a pouco, no assuntos gerais, eu vou falar de Aldir Blanc, vai vir um outro problema. A gente teve muitos da Paulo Gustavo, e, novamente, eu venho falando novamente, gestão. Todos esses problemas que acontecem com vocês, lógico que muitos vão acontecer, capacitados ou não, mas eles podem e devem ser minimizados por conta disso. Isso é uma coisa que é cansativo ficar repetindo. Né? Mas, enfim, vou abrir aqui para Resistência Goitacá, Mariana, que se inscreveu.
Olá, pessoal, bom dia mais uma vez. Bom, a minha fala é mais no sentido de me colocar ao lado e em apoio à Ana Francesca, né? Porque, de fato, assim, beira o surrealismo mesmo, o que a gestão da cultura tem sido no município. Eu acho que, né, tivemos problema com o Lei Paulo Gustavo, tivemos problema com o Bienal, vamos ter problema com o Plano Nacional Aldir Blanc, e ainda falta capacitação. Vou aproveitar a oportunidade, eu coloquei lá no grupo um link do MINC, inscrições prorrogadas, especialização em política e gestão cultural, um curso gratuito do MINC, está aberto até dia 29 de outubro. Todo mundo que está aqui, eu indico que se inscrevam, mas principalmente a quem está na gestão. Porque é isso, é uma questão de processo, gente. Beleza, então vamos ter Bienal a partir do dia 28 de março do ano que vem. Teremos edital? Como é que vai ser? Qual é a programação, então, a partir daí? Qual é o planejamento? Está sendo executado o projeto, então temos 5 meses pela frente. E aí? Qual é? Pode me dar aí as etapas do cronograma de execução desse projeto? Passar para a gente aqui, para a sociedade civil? Então, vai ter Festival das Palavras também. Então, eu acredito que a Fundação já fez o planejamento previamente do ano que vem, né, de 2025. Né? Quando a gente entra, quando a gente está saindo do ano, a gente já começa a planejar o próximo, né? E aí? O que mais que vai ter? Qual é o calendário da Fundação? Né? Vamos falar de processo, de gestão, é simples, gente. E aí, a Fernanda fez uma fala que particularmente tocou comigo, que é sobre não precisar comunicar por ser um órgão público. A gente vive numa democracia e, especialmente na cultura, o que a gente luta é por uma gestão participativa. E o que a Francesca fez muito bem, né, já na sua gestão, foi de aprovar um regimento que coloca, justamente, separa, né, o que é fundação, o que é conselho. E é isso. Eu entendo o que ela está falando, porque às vezes soa como se ela fosse gestora de cultura do município. As pessoas cobram dela como se ela estivesse gerindo alguma coisa. E não é o caso. Nem quero, ela está gerindo e muito bem. Uma produtora está na Colômbia agora, entendeu? Com um artista campista. E é isso. E aí? Cadê o cronograma? É isso que a gente fala de gestão. Então, já deixei o link lá. Eu espero que isso já estivesse no radar de vocês. Eu sei que eu não vou ter resposta, como não houve nenhuma aqui, mas é isso, gente. É para deixar também o meu apoio aí, Ana Francesca, nesse momento, e a minha indignação com o descaso da cultura. A Bienal Mineira do Livro, Minas, um estado governado por Romeu Zema. Nossa, que exemplo! A gente quer ver nossa cidade justamente no topo. Deixar a cultura de lado. A gente quer ver Fernanda, a gente quer ver nossa cidade no topo, cara. A gente está aqui para bater, mas está para ajudar também. Se não tem conhecimento, eu tenho, chama para perto, a gente capacita. E como que a gente vai resolver? A gente vai brigar aqui também, mas a gente vai ajudar também. Tipo assim, não estou me negando, não. Mas não tem como. Eu acho que a minha fala, né, Mariana, foi muito mal interpretada por você. Né? Eu não disse que não tem comunicação. Eu disse que existe a discricionariedade, né? Assim como o Conselho de Cultura tem a sua discricionariedade, a Fundação também tem a dela, sabe? E eu acho que isso precisa, sim, ser respeitado. Né? E o adiamento da Bienal de Minas é um exemplo, sim. Né? Eles adiaram porque não tem recurso. Eles adiaram porque não tem recurso. É o governo do Romeu Zema. Por isso que não tem recurso. Mas nós temos, né? Então, por que a gente está falando disso? Mariana, você não precisa, né, ter esse ar, assim, né, de meio que um deboche, falando do exemplo que dei. Né? Eu acho que esse exemplo é muito pontual. É muito pontual. Né? Então, eu estou dizendo para vocês, o exemplo que eu dei, não é simplesmente porque a Bienal de Minas foi adiada. A Bienal de Minas foi adiada sem data para acontecer. E a nossa tem uma data para acontecer. Né? A nossa tem uma data para acontecer e vai acontecer. Tem mais alguém inscrito aí, né? Tem, com certeza. Fábio Matos é o próximo? Você está... Não, é Marcelo. É o Marcelo. Marcelo Sampaio.
Eu estava na reunião, né, gente? Então, eu tenho, por uma questão de honestidade intelectual, de registrar aqui que a Fundação lá, Ana, porque você, infelizmente, estava adoentada, não pôde estar presente, ela assumiu esse erro. Ela assumiu o erro de comunicação. A Patrícia Cordeiro, da Secretaria de Turismo, e também a secretária de Educação, que é a Tânia Alberto, também assumiram esse erro, e a Fernanda Campos, enquanto presidente da Fundação, também assumiu. Eles assumiram esse erro, assumiram que deveriam ter comunicado melhor isso. Então, para poder... Porque você não estava, talvez por isso que você estava um pouco assodado no início aí, mas pode ter certeza que algumas dessas perguntas que você fez aqui foram respondidas lá, sim, por eles. E acho que não é o melhor, mas é a decisão menos pior, porque realmente de 28 de março até 6 de abril, pelo que está sendo apresentado pela Fundação para a Bienal do Livro de Campos, eu acho que vai ser um evento interessante. Acredito que vai ser. Hã? Vai ser aonde? Vai ser no CEPOP, no CEPOP, e o FDP em setembro, e aí, em 2026, vai ter a Bienal do Livro e não o FTP, porque é para anos ímpares. Por isso que eu até fiz a brincadeira lá, dizendo que vai ser, se agora vai ser trienal, em 2026 vai ser anual, né? Porque vai ter tido em 2025, mas que é um pagamento da dívida de 2024. E eles demonstraram, Ana, e eu não faço parte de governo, nunca fiz parte de governo nenhum, e eles demonstraram um profundo sentimento de tristeza de não terem conseguido fazer a Bienal. Agora, Ana, uma coisa que a gente precisa também pensar um pouco é que entre as atribuições do Concultura, uma delas não é ser executor. Nós não somos um órgão executor, nós somos um órgão que... exato. Então, deixar isso bem claro, para que as pessoas não tenham nem o direito de te cobrar nada. Exatamente. Por isso que eu estou aqui pedindo à Fundação para se comunicar de uma forma que respaldem todos. Mas é problema de quem está cobrando também, é problema de quem está cobrando de você também, porque tinha que saber que nós não somos executores. Então... Não, desculpa, Marcelo, desculpa até te interromper, mas quando a gente consegue deixar bem claro as funções, é isso que eu estou cobrando, que há muito tempo, estou repetindo de novo, eu sei que é exaustivo, talvez vocês não entendam, e é por isso que, às vezes, eu até insisto na questão da rede social bem expressiva. Quando a gente deixa bem claro as funções, as atribuições, o que cada órgão faz, isso fica claro. Isso não está claro. Por exemplo, a gente teve essa problemática aqui antes, Paulo Gustavo, de sair informação de lei pelo Concultura e não ser pela Fundação. Isso confunde as pessoas, sim. Entendeu? E eu nem estou falando minhas coisas pessoais, assim, de cunho. Por exemplo, nem cabe aqui, mas eu recebi mensagens, por exemplo, de auxiliadora. Não tem a ver com isso, mas digo assim, isso aí eu até ignoro, a gente sabe que a questão... Não dê importância a isso, Ana, não dê importância. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a Mariana tentou dizer isso mais calmamente, Sol já falou isso, a Fundação precisa entender essa compreensão desse produto final das pessoas como recebem. Claro que as pessoas vão falar mal, claro que a gente vai ter atritos, mas saber exatamente o lugar do Conselho da Fundação é necessário, e gostaria de deixar bem claro para vocês que eu não tenho intenção nenhuma em tomar lugar de presidente de fundação, nem nada disso, sei que é um trabalho super difícil, mas quando a gente fala que se coloca como apoio, porque temos uma determinada experiência e entendimento que, cara, eu não quero executar nada da Fundação, não, tenho meus próprios projetos, minhas coisas, nem preciso, estou fazendo lotada, mas que, claramente, nós que entendemos de processo técnico, administrativo e burocrático, conseguimos identificar essas falhas de forma que isso possa ser corrigido. Isso não precisa continuar acontecendo. A Fundação não precisa me contratar, não precisa trabalhar com a Fundação, não precisa ser eu. Enfim, mas se puder também, eu posso, depois de deixar de ser presidente, vender esse serviço, mas o que eu estou dizendo esses problemas de comunicação, falha estrutural, administrativa, burocrática, eles precisam ser esclarecidos e resolvidos, senão a gente vai continuar enxugando gelo no Conselho, porque a primeira fonte de cobrança para a Fundação somos nós aqui. Nós somos a ponta do iceberg dessa galera, inclusive que também acha que a gente não serve para nada, não. Estou dizendo assim, de forma, não, outro equívoco dessas pessoas também. Exatamente. Porque não acompanham as coisas. Exatamente, também, mas eu acho que nós não precisamos, temos nossas dificuldades, temos nossas diferenças, temos nossos pensamentos diferentes. Eu discordo de Fernando discorda de mim, mas independente de nós discordarmos ou não, podemos sim fazer uma comunicação
de forma com que isso não aconteça. Mesmo que a gente discorde, mesmo que eu chegue aqui e cobre, tenha que me falar, a gente precisa pensar nisso. Porque mas foi um discurso deles isso, Ana. é necessário, ninguém... Não adianta. A gente sabe que a Bienal não vai poder acontecer, mas eu tinha que estar aqui perguntando. Isso é democracia, mas precisa se sair desse lugar de porque não sei. Não, comunicação clara e efetiva, é só isso, sabe? Não, mas isso então que bom, mas isso aí, com certeza, eu senti muita sinceridade. Eu olho nos olhos das pessoas, eu sou uma pessoa que olha nos olhos das pessoas. Eu também, eu estive lá, eu vi lá o processo quando estava cancelado, eu fiquei desesperada. Eu sei como funciona, mas isso que eu estou falando. Eu sei, quando a Fernanda fala, eu sei o que ela está falando, mas às vezes quem está aqui não sabe, que não entende de processo. Aí às vezes eu até entendo, não, mas é porque é assim. E lá atrás, no produto final, as pessoas não têm noção. Então, é uma coisa muito delicada. Vou dar um exemplo, tem nada a ver. Por exemplo, o festival que eu fiz agora teve edital. Ninguém leu, agora todo mundo quer cobrar pagamento, mas é dia 12. Se eu não me comunicar, eu sou uma pessoa que não pagou a cena hip-hop. Ninguém nem sabe mas, que eu talvez... Deu um exemplo, que nem Fernanda deu de Minas, por exemplo. Ninguém quer saber. A gente vai discordar um pouquinho disso só, Ana, porque aí quem te cobrar, se estava escrito que é dia 12, a falha é de quem está te cobrando. Isso aí, mas aí... A falha daquela pessoa lá não aí é você sua. Entendeu? Mas estava escrito em algum lugar. Aí eu tenho respaldo para dizer, está aqui. E qual o problema da nossa comunicação hoje, quanto fazedor de cultura? As coisas que têm saído da fundação não está escrito em lugar nenhum. Sai, tipo assim, Folha da Manhã criticando. Mas onde que isso está escrito? Como isso está? Eu vou dar um número aqui, que eu não tenho comprovação científica, mas eu garanto que 90% das pessoas que falam mal do Concultura nunca vieram a uma reunião do Concultura. Então eu não respeito essas pessoas. Eu não mas acho que não é nenhuma discussão. Mas quando eu disse, por exemplo, agora há pouco assim... Vou falar por aqui, não vou ficar em box, porque vai ficar em ato. Não, pessoal, posso falar com o Fernando, posso ligar para ela, a gente pode pedir desculpa e beber a cerveja junto, mas estou falando isso por quê? É a nossa forma de nos assegurar, tanto a Fundação quanto o Conselho, que cada um está fazendo o seu trabalho, que isso está em ata, que isso foi publicado no Diário Oficial, que isso foi discutido, porque isso é uma comunicação efetiva, tanto de defesa para nós, quanto para a Fundação. Então, quando qualquer uma dessas pessoas falar qualquer coisa e não tiver um post, um stories, nenhuma comunicação de marketing sobre isso, eu vou virar e vou falar assim, queridão, você pode consultar tal reunião onde o poder público fez isso, a sociedade fez isso e foi registrado tal coisa. Porque assim todos nós nos resguardamos, a gente não tem que se defender de pessoas maldosas vai ter em todo lugar, entendeu? Vai ter em todo lugar, não é disso que eu estou falando. Às vezes a distância não nos permite interpretar as coisas como são, mas precisamos sim, efetivamente, deixar coisas claras, porque, às vezes, uma ligação, uma conversa ou outra em outro lugar, isso vira, e a gente já enfrentou fake news esse ano, coisas desnecessárias. Então, assim, desculpa, Fernanda, me aborreço sempre, debato, sou explosiva, volto, peço desculpa, mas se atenta, sim, a essa comunicação, porque a nossa maior defesa, às vezes, não precisa ser um post, mas é, por exemplo, essa reunião aqui, eu batendo de frente com você, vou falar, não, gente, sociedade civil fez sim, mas fundação fez também e respondeu, está aqui. Está aqui. Eu só queria deixar registrado isso, porque você não estava presente na reunião, então essa cobrança já foi devidamente esclarecida e de forma muito convincente lá no dia. Ok, mas você estava lá, o resto dos fazedores não. E aí esse vão da comunicação, não precisa ficar se justificando por tudo, é que talvez tem que ter mais um detalhe, mais um olhar. Agora eu vou fazer uma crítica aqui, com todo respeito. Para que tantos blogueiros, cara? Tem um monte de blogueiro na fundação, mas não tem uma comunicação sobre cultura efetiva. E outra coisa, outro desafio enfrentado. Vocês fazem cultura, mas cultura, ela se confunde com política de entretenimento. E a gente está nesse momento de rede também. Aí mistura política de entretenimento com cultura local e blogueiro. E não... Gente, eu entendo que agora vem verão, tem calendário, tem outras coisas, claro que a Fundação tem milhares de coisas para fazer, mas se não pensar num plano de comunicação efetivo, de deixar transparente essa comunicação da cultura, isso sempre vai acontecer, e de fato, Fernando, concordo com você, esse não é o papel do Conselho, o Conselho só está fazendo isso aqui porque devido à nossa experiência, expertise, a gente identifica, relata, aponta, questiona e vai sempre fazer isso, porque esse é o nosso papel não é administrar a Fundação, mas eu vou viver eternamente aqui dizendo. Por quê? Porque eu quero o melhor para a minha cidade. Claro que eu quero o melhor para a minha cidade. Claro que eu não quero ser um exemplo de Minas Gerais. Eu quero poder, ano que vem, ver vocês fazerem uma super Bienal e não captar só Transpetro, captar vários outros.
Mas para a gente, eu falo a gente, porque eu me sinto pertencente dessa cultura, de querendo ou não, através de cá, colaborar com as minhas observações, mesmo que às vezes elas pareçam grosseiras, de fazer com que isso melhore. Porque você colocar a nossa cidade, uma cidade de norte, de Fluminense, na ponta. Eu estou fazendo isso hoje com a minha produtora aqui, com artista na Colômbia, enfim, mas não custa nada a gente poder agregar e ver as nossas políticas públicas da nossa cidade fazer isso também, além de edital. Então, assim, a gente está brigando aqui por melhoria, a gente não é inimigo de ninguém, não, sabe? Mas é isso. Rossini está escrito, né? Sim, queria só fazer uma observação. Até o Marcelo falou um pouco disso, que eu também estava lá na reunião e a gente teve essas falas que esclareceria bastante, até quando você começou a falar, eu ia até falar sobre isso, mas aí Fernanda entrou, ficou mais fácil para ela falar. Mas uma coisa que tem me incomodado muito, aí eu posso falar, quase todos que estão aqui, eu estou no conselho desde 2006. Eu acho que Francesca também é um pouquinho antes disso. Acho que você é do primeiro conselho que foi antes ainda de 2006. Eu escrevi o primeiro edital desse conselho. As pessoas aqui que não me respeitam, que acham que eu sou produtora, nem sabem disso. Exatamente. E aí, o que eu tenho visto disso aí é que muita gente, como o Marcelo citou, muita gente que tem tacado pedra no conselho ou na fundação e reclama que a cultura não anda e tal, nunca pisaram numa reunião do conselho. E aí foi a uma oficina e falou, mas a presidente não estava presente. Então, assim, eu acho que é muito fácil incitar você, porque Francesca é a problemática. Francesca vai lá e vai gritar com Fernanda, que é presidente da fundação. E depois chegar para Fernanda e falar, não, Fernanda, eu entendo porque era necessário fazer isso. E aí deixa o conselho brigando com a fundação, uma coisa que não é para acontecer. A fundação e o conselho eles têm que caminhar na mesma direção. A gente não é inimigo. A gente tem que caminhar na mesma direção. E essas pessoas que não são fazedores de cultura, são captadores de verba de editais, elas estão fazendo isso, elas estão disseminando fake news, estão botando coisas tanto para lá quanto para cá, para que isso aconteça, para que o conselho e a fundação estejam brigados, para que as coisas não aconteçam. Então, assim, quem estava lá... Desculpa te cortar. Você pode contar que eu vou brigar aqui com você, mas se você me ligar amanhã e falar assim, Francesca, eu preciso de ajuda aqui na palhinha orçamentária, você é a primeira a estar te ajudando. Eu sei disso. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa a gente está brigando pela cultura e outra coisa é a nossa relação pessoal. Isso não tem nada a ver com vocês, Fernanda também. Fala, Francesca, esse negócio de Rony me deu um negócio. Minha filha, eu faço uma chamada aqui da Colômbia para te ajudar. Eu ontem tive que ouvir de 4, 5 pessoas envolvidas na cultura que a Bienal seria igual a Bienal do ano passado, que Guarulhos não tinha que ter Bienal, que o que estragou a Bienal foi Guarulhos e tal. Então eu, como pessoa de Guarulhos, fazedor de cultura, membro do conselho, hoje funcionário da fundação, ter que ouvir que a Bienal foi ruim porque foi em Guarulhos? Ter que ouvir que adiou a Bienal porque ia ser igual a de Guarulhos? E aí, assim, essas pessoas não estão inseridas, eles não sabem o que está acontecendo, e eles estão fazendo questão de levantar essa bola incendiada para alguém bater. E aí vai sobrar para quem? Vai sobrar para Mariana, vai sobrar para Francesca, vai sobrar para Marcelo. Marcelo está mais calmo. Mas vai sobrar para aquelas pessoas que são tidas como as problemáticas da cultura da cidade. E vão botar um contra o outro. É isso que eles estão querendo fazer. Eu vi pessoas numa reunião da cultura que foi feita lá no Trianon, pessoas que nunca pisaram na reunião do conselho, reclamando da cultura de Campos. Para mim, não tem direito. São pessoas que voltaram dos mortos por causa da política de editais. E aí, eles não podem entrar no conselho com medo de serem impedidos de participar de edital, porque nem isso eles fazem questão de procurar saber. Mas o pessoal que vai ter que se capacitar também, que também não está no mesmo... Exatamente. Então, assim, eu acho que o conselho hoje, ele precisa estar, assim, do lado da fundação e a fundação do lado do conselho. E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui é assim, nessa questão da informação, por exemplo, lá no dia eu cheguei até a comentar com algumas pessoas, as mesmas pessoas que estão reclamando de não ter havido comunicação, essas pessoas jogariam na cara de Fernanda que ela estava botando para fora um problema que era a fundação que tinha que resolver. Você não tinha que estar falando que teve esse problema, você tinha que resolver, porque a gente não está aqui para resolver o problema da fundação. Então, as mesmas pessoas que estão reclamando que não houve comunicação, se houvesse comunicação, eles iam reclamar que estava comunicando. Não tem jeito. Quem nasceu para reclamar não nasceu para trabalhar, nasceu para reclamar. Não tem jeito, não.
A questão Só isso, é, Bruno. podemos evitar esse tipo de coisa. Voltando, vou falar sempre da capacitação, mas tentando minimizar esses conflitos e revendo organograma, revendo ocupação, revendo pessoas. Sei que é difícil para vocês, transição de governo e tudo mais, mas precisa rever. Precisa rever. Gente, insatisfeito vai ter o tempo todo, mas a gente vai continuar falando isso, precisa rever. Fabinho, está inscrito, meu amigo? Bom dia, Fran, bom dia, pessoal. Então, eu fiz alguns tópicos aqui para poder tentar pontuar em relação a essa problemática que está sendo questionado sobre a Bienal. Então, Fran, o primeiro ponto que eu quero falar é, tipo assim, questionamento vai vir de todo lado, né? E a coisa mais fácil que tem é a cobrança, né? Nós sabemos que tem gente que cobra, como você está se prontificando a cobrar para ajudar, e tem gente que o papel dela é só cobrar, né? Nem pensa em ajudar. E quando fala, tipo assim, alguém te cobrou em relação a uma foto que tirou lá, que Marcelo saiu do lado de Fernanda, alguém fez esse comentário, acho que foi dessa forma que eu entendi, se eu entendi errado, você me desculpe. Tipo assim, você só não estava na foto porque você se justificou, você estava adoentada. Então, se você estivesse na reunião, de repente todo mundo iria ver, porque foram convidados as pessoas responsáveis diretamente pelo conselho, né? Não foi uma reunião aberta para poder estar todo mundo do conselho, né? Então, assim, é um ponto que eu queria falar, porque quando vem o questionamento é por causa disso mesmo. Tem gente que faz questão disso, olhar quem está na foto para até falar assim, olha lá, vou dar um exemplo, tá? Desculpa, Marcelo, só exemplo. Olha lá, Marcelo, ó, é do conselho, mas está lá, ó, apoiando o governo. Exatamente. Por que Tem a Ana gente que tem essa Francesca, a maldade, presidenta, a não verdade estava é essa, e isso é uma Marcelo vice estava? maldade. Isso é uma maldade, né? Não é a pessoa chegar e perguntar assim, poxa, Fran, você não estava na foto, o que aconteceu? Se faz uma pergunta dessas, não, eu fui convidado, mas eu não pude participar, porque eu estava adoentado. Então, muitas pessoas não têm dessa boa vontade, têm a má vontade, né? A segunda parte, quando, até me desculpa que a primeira parte, que está falando aí, Rocinha até acabou de falar, comunicação, isso aí foi um erro que nós reconhecemos e reconhecemos mesmo, teve a falta de comunicação, e ponto. Eu acho que isso não tem que ser mais tocado nesse assunto, a gente tem que buscar resolução. E quando fala, até a Sol falou aí, a falta de conhecimento em relação ao QNAI, pessoal, olha só, é a primeira vez na história que a Fundação consegue um recurso desse, né? Porque se conseguisse antes e tivesse a cobrança do Ministério da Cultura sobre o QNAI, isso não iria acontecer, porque é uma informação que ninguém sabia, nem o próprio Conselho Curador, porque se tivesse esse conhecimento, quando teve a reformulação do Estatuto, faria essa alteração. É disso que a gente está falando. Consegue entender agora? Não, é disso que você está falando, e concordo com você, que você não faz parte do Conselho Curador, mas a Sol faz parte do Conselho sobre Curador. A capacitação de quem faz os processos. Se isso ficar sendo feito para alguém que não conhece, então, eu vou falar, Fran, novamente, seria muito fácil, eu estou falando, não vou falar nem Fábio, diretor financeiro da Fundação Cultural, não. Eu vou falar Fábio, colaborador, né, hoje, eu estou falando hoje que amanhã eu posso não ser do governo pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Seria muito fácil para a gente chegar aqui e jogar pedra em quem começou. Não, mas não é o caso. Não é o caso, entendeu? Você não é o uma caso. documentação que nem existia. Isso aí, não é o caso. Então, tipo assim, poxa, se eu preparei o projeto, se eu tivesse conhecimento, isso não iria acontecer, mas é uma coisa nova para a Fundação Cultural. É uma coisa nova. Então, tivemos os vários problemas, mas conseguimos resolver da melhor forma, e a melhor opção, tá, possa não ser para a sociedade civil, que eu não gosto de falar isso, separar a sociedade civil e separar governo, porque quando se fala de cultura, é um todo.
Eu sou professor de artes, eu sou músico. Então se eu estou no governo, eu não sou cultura. Então, eu penso também, quando eu falo nós. Não pode ser dessa forma. Então, por isso que a gente tem que ter a sensibilidade. Porque, Fran, me desculpa, o Rossini fez até essa fala aí. Tem gente que gosta de jogar, tipo assim, não, é Marcelo que vai brigar, é Francesca que vai brigar, é A ou é B que vai brigar. Então, eu só quero ficar de camarote. O objetivo não tem que ser esse. Não estou preocupada com isso, não. Eu nem respondi a pessoa que me questionou essa foto. Isso é o menor dos meus problemas. Sinceramente, nem me importo muito com isso mais, não. Isso aí, vivendo ou não, vai acontecer sempre. Então, eu toquei no ponto porque foi dito claro, aqui. eu dei esse exemplo aqui. Mas é um exemplo de case de comunicação, entendeu? Que quando a gente não pensa nessa estratégia de marketing, dessa abertura. Agora, isso vai acontecer sempre. Pessoal, aí quando fala comunicação, nós já assumimos esse erro, entendeu? A gente, eu falei com o Fernando sobre isso, identifica se não está dando certo, como nós sabemos que existe uma política de governo, mas o que não pode acontecer, seja presidente que for, que esteja na pasta, o que não pode acontecer é estar, desculpa a expressão, é estar apanhando por causa da incompetência das pessoas que estão sendo responsáveis pelas pastas. Porque quando você fala, olha, eu vou para uma capacitação e não tem ninguém da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima lá. Se isso não chega para presidente, entendeu? Ela não vai direcionar. Então, se tem alguém responsável por essa pasta, que tem que estar acompanhando, essa pessoa, sim, é a responsável, tem que ter a responsabilidade de acompanhar, porque existe uma gerência de formação, né? Existe uma diretoria de arte e cultura, existe uma diretoria de sistema de cultura. Então, essas pessoas que têm que ser responsáveis de buscar o que está acontecendo lá fora. Não é a presidente, seja lá quem for, que esteja sentada na pasta. Né? Em relação ao edital, que até a colega Mariana falou aí, eu acho que essa semana agora já sai o edital do chamamento dos livreiros da Bienal. Né? Então, tipo assim, então já é um ponto que a gente está conseguindo avançar esse ano para a realização da Bienal o ano que vem. Então, só para esclarecer, esse chamamento ele está sendo chamado para um quantitativo, né, de estandes que irá acontecer, mas já tem separado os estandes para os nossos parceiros, que é daqui das academias campistas. Então, o quantitativo que irá sair lá é somente para os livreiros que irão concorrer para poder participar da Bienal. Terá um quantitativo separado de estande para os nossos parceiros. Inclusive, foi dito também na reunião que nós tivemos lá. Tá? E a curadoria, todos nós já temos ciência, a gente está fechando um contrato com a Suzana Vargas, e após esse contrato ser assinado, nós iremos levar para ela os nossos desejos, né, de possíveis escolhas para trazer os palestrantes, e ela vai apresentar também a proposta dela de realização da Bienal. Fernanda, você tem escrito aqui. Sim, Fabinho, quero agradecer as suas palavras. Eu acho que num dia que eu não estou muito bem, eu acordei com muita dor de cabeça. Eu queria aqui deixar registrado algumas pontuações, tá? Primeiro, com relação à questão da comunicação. Quando eu digo, né, que a Fundação tem a sua discricionariedade, que o Conselho tem a sua discricionariedade, que o Conselho Curador tem a sua discricionariedade, eu estou entrando aqui numa seara de escolhas. Ainda que essa escolha não tenha sido a mais efetiva, no sentido de tentarmos resolver isso da melhor forma, né, quando nós, enquanto poder público, enquanto Fundação Cultural, né, junto aí com a Secretaria de Comunicação, com a Secretaria de Turismo, decidimos não tornar público os problemas, tá, que estávamos enfrentando e que, Fabinho pode ratificar isso que eu estou dizendo, a gente se deparou com esses problemas
nas últimas semanas, não foi uma coisa que já estava surgindo ao longo do tempo, não, né? No que pese, tá, o imenso atraso na liberação do recurso, né, a transferência do recurso da conta captação para a conta movimentação. A gente escolheu, né, e aí eu digo que essa escolha sim foi errada, tá, e por ela nós nos desculpamos lá quando da reunião com o Conselho Curador e com a presença do Marcelo também e de outros integrantes, né, do poder público também, da sociedade civil, enfim, a gente se desculpou por isso, porque a gente, na verdade, o que a gente queria? Resolver. A gente achou que poderia resolver e levar para a sociedade civil representada dentro desses conselhos as melhores notícias. A notícia de que a Bienal aconteceria agora, no final de novembro, a notícia de que já estava tudo certo, mas a coisa não se deu dessa forma. E eu quero aqui fazer uma ressalva. Imediatamente, quando a gente entendeu, né, que a situação não iria acontecer da forma, né, que a gente projetou, que a gente pensou, nós tomamos, então, a decisão de chamar o Conselho Curador da Fundação, né, e a representação da presidência e da vice-presidência do Conselho Municipal de Cultura para essa reunião. Por que essas duas frentes? Porque no Conselho Curador da Fundação nós temos as representações das academias literárias campistas. E o Concultura, né, pela sua precípua, né, função deliberativa, consultiva, tá? Então, sim, a gente teve uma falha de comunicação, por ela nós nos desculpamos, por ela também nós nos comprometemos a não permitir mais que esse tipo de coisa acontecesse, mas eu quero aqui deixar claro mais uma vez, quando a gente fala de discricionariedade, é nesse sentido, tá? No sentido de que, no primeiro momento, a gente optou por tentar resolver internamente, para depois passar para vocês a resolução pronta. E era nisso que a gente estava apostando. Era isso que a gente estava acreditando ser possível acontecer. Mas, quando nos deparamos com todos os percalços do caminho, que foram elencados quando da reunião, tá? Cíntia fez a ata dessa reunião também, depois ela pode, tá, Cíntia, disponibilizar para todo mundo, não há o menor problema, a reunião foi pública, né? Nós entendemos que era a melhor saída. E, mais uma vez, eu digo, ninguém ficou feliz com isso. Nenhum de nós está feliz porque a Bienal teve uma transferência de data. Mas nós entendemos que, para o bem do evento, para que a gente possa transformar essa Bienal também, né, num grande projeto de letramento literário que alcance principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, a gente precisava fazer isso dentro de um tempo hábil também para eles. Não ia adiantar a gente fazer uma Bienal esvaziada do corpo discente das escolas do município, do estado, que estão assentadas no nosso território. Nós precisávamos ter também esse cuidado. Então, foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão muito doída mesmo, porque não é fácil estar aqui nesse lugar. Não é fácil estar aqui, não é fácil ter que tomar essas decisões, né? Não é fácil, tá, ter que equilibrar tantos pontos de vista diante daquilo que é possível, porque existe um ideal. O ideal seria a realização da Bienal em 2024, né, cumprindo o rito, né, do que, né, preconiza uma Bienal. Mas existe também o possível. E o possível, para que a gente possa fazer um grande evento, foi, né, a difícil decisão da transferência da data, né? Enfim, eu espero que a gente possa, né, o Rossini falou uma coisa muito, muito importante, Conselho e Fundação precisam caminhar lado a lado, sim.
né? E eu tento, na medida do impossível, muitas vezes, fazer com que isso aconteça. A minha escuta está aberta, a escuta da Fundação está aberta. Fabinho também tocou num ponto muito sensível, né? Que é a questão da prerrogativa dos cargos internos dentro da Fundação, né? Muitas vezes, Mariana e Francesca, a gente não está presente nesses cursos de formação, de capacitação, e eu confesso aqui que eu não saberia dizer a vocês por quê, né? Mas Fabinho colocou muito bem, né? Mas eu sei, por exemplo, que Fabrício, que está presente aqui na reunião, ele é um cara que acompanha tudo de muito perto, né? Enfim, a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode, muito embora sabendo que, na maioria das vezes, esse melhor não contempla todo mundo, mas é sobre isso, tá? A gente não está parado, a gente não está parado, a gente está se movimentando internamente para poder fazer as coisas acontecerem. E quando o Marcelo diz que ele viu verdade, né, em nós, quando levamos o problema, né, quando levamos essa decisão tão difícil para todo mundo, eu fico muito feliz e tocada, né, com esse olhar que ele teve, porque é a mais pura verdade. A gente abriu mesmo, né, não só o coração, as dificuldades, como a insatisfação de termos que, infelizmente, fazer a transferência dessa data, tá? Então, eu sei, Francesca, né, que você fala, né, e o que você fala é pensando no melhor para a cultura da cidade. Eu não estou questionando isso aqui, não, tá? Muito pelo contrário, você sabe, né, que tudo que está ao meu alcance de fazer, eu estou fazendo, e, enfim, né, eu sei que você fala, e quando você fala, você direciona isso de uma forma positiva, né? Então, eu acho que também o espaço do Conselho é para isso, né? Para a gente colocar aqui os nossos pontos de vista. Muitas vezes eles não vão, né, ao encontro um do outro, mas eu sei também que a gente, cada uma, né, no seu lugar, né, no lugar que está nesse momento, deseja o melhor, né? Então, vamos cada vez mais juntar esse querer, né, para poder a gente fazer o melhor, tá? Você sabe que eu te escuto, né? Eu escuto você, quando você fala comigo, você manda mensagem, Fernanda, olha isso, né? E eu te dou muito razão nas coisas que você fala, acho que você também sabe disso, né? Então é isso, vamos seguir, gente, não tem outro jeito agora, né? Não tem outro jeito, e saibam que a escuta da Fundação está aberta. A gente sabe que esse caminho também é um caminho que não tem volta, né? Essa preparação técnica para os editais, né? Essa nova realidade para muitas pessoas, e para a Fundação não é diferente, né? Enquanto instituição, né? Então, eu acredito também que a pessoa que fez a inscrição do projeto da Bienal, né, na Salic, né, ela também não tinha essa noção de que passaríamos por tantas vicissitudes, principalmente no que se referia à modificação do CNAE da Fundação, né, enfim, gente, tudo é lição, e a gente vai aprendendo, né, a partir das lições, né, das rasteiras que a vida nos dá, para poder a gente não repetir os mesmos erros, tá? É sobre isso. É isso. É isso, acho que isso é sadio, parece muito louco, mas é sadio, a gente precisa fazer isso para chegar em consensos, e esse é o nosso papel aqui. Eu acho que conseguimos desdobrar essa situação aqui, mas precisamos pensar em efetividade mesmo para melhoria. Eu acho que eu posso tocar para a próxima pauta, gente, que é o esclarecimento sobre o cancelamento da reunião do Conselho Curador, mas essa Perdão, eu só queria perguntar se tem algum tema a Bienal ano que vem. Mariana, nós vamos trabalhar o tema Leitura que Muda o Mundo, e só nos falta fechar os homenageados, né? Nós vamos fazer um tributo a Ziraldo, no Espaço Infantil, em memória,
né? Agora, quanto à homenageada, né, que vai ser uma mulher, nós estamos aqui trabalhando duas possibilidades. A primeira é uma homenagem à Adélia Prado, né? E a segunda possibilidade é uma homenagem à Rosiana Murray. Né? Eu confesso que o meu coração, né, muito embora eu seja uma apaixonada pela poesia de Adélia, mas eu acho que Rosiana, depois de tudo que aconteceu com ela e pela escritora, pelo alcance que ela tem, né, ela está ressignificando tanta coisa dentro do universo literário, nesse momento de dor, nessa transição, nesse Hades que ela está, né, atravessando, que o meu coração pende pela Rosiana, tá? E são esses dois nomes que a gente tem, né? Mas assim que tiver fechado, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Tá joia, obrigada. Esse esclarecimento sobre o cancelamento da reunião do Conselho Curador já aconteceu, foi a reunião da Bienal, né? Como que ficou isso? Não foi só por causa da Bienal, não, Fran. A gente teve lá atrás que cancelar a reunião do Conselho Curador, porque a Fundação Cultural, no meio desse período eleitoral, ficou sem contadora. Né? Nós tínhamos uma contadora, né? Essa contadora, ela pediu desligamento, né? Nós não poderíamos prendê-la num cárcere privado enquanto resolvêssemos essa questão. Ainda estamos sem contador, né? Mas a Secretaria Municipal de Transparência e Controle vai disponibilizar um profissional para nos ajudar nesse período, porque, por estarmos ainda sob a égide da lei eleitoral, a prefeitura, como um todo, ela está impedida de realizar contratações profissionais. Então, a gente ainda não pode contratar um novo contador, né? Fizemos entrevistas de pessoas, né? Temos currículos de pessoas, mas não é fácil, viu, gente, encontrar um contador, não é fácil. Entenda de cultura, né? Pior ainda. Em Campos não tem, a gente vai ter que capacitar essa pessoa também. Exatamente, é muito difícil. Então, a gente teve que cancelar a reunião lá atrás, porque uma das funções precípuas, né, da relação do Conselho Curador da Fundação com a gestão da Fundação é a aprovação dos balancetes orçamentários. Então, a gente estava sem um profissional para organizar esse balancete para poder apresentarmos. Né? Fabinho deu o jeito dele, fez, né, uma apresentação para podermos entregar esse balancete para o Conselho Curador, mas, né, a gente precisa da orientação de um contador, isso já está sendo providenciado, tá bom? E em relação a essa questão aí, o que acontece? Essa solicitação da contadora de sair não foi agora no período eleitoral, não. Foi desde lá de trás, e a gente está fazendo entrevistas. Mas a coisa se concretizou agora, né, Fabinho? A gente estava fazendo entrevista, só que os contadores, quando se fala do serviço público, a maioria deles fala que não tem conhecimento e não quer assumir a responsabilidade, porque a assinatura é deles. Menos ainda no setor cultural. Sim, eu tenho enfrentado esses problemas também. Uma das maiores dificuldades nossas está sendo essa. Aproveitando essa fala de Fabinho, a contadora, a ex-contadora, ela ficou até onde deu, né, Fabinho? Ela ficou até onde ela pôde. E depois ela não pôde mais, né? Sim. Só que de todas as entrevistas que a gente vem feito nos últimos meses, a gente esbarra aí nesse problema que o Fabinho elencou. Quando as pessoas descobrem do que se trata, não querem assumir a função. Entendi. Se tiver alguma maneira de gente, eu não sei, né, de ajudar de alguma forma, não sei, mentindo um ofício, uma pressão, o que não tem contador, nos comunique que a gente envia, tá? Tipo, não sei, né, porque essa máquina aí mesmo é realmente complexa, mas isso aí é uma coisa séria para vocês, principalmente tendo em vista essas leis. Isso é sério, isso aí precisa ver para ontem. Então, vamos para a próxima reunião com o prefeito Vladimir Garotinho. A gente mandou um ofício, né, Cíntia, pedindo para ter esse acesso. Queria saber, Fernanda, se a gente consegue até o final do ano conseguir fazer isso. Eu sei que eu entreguei a carta para a cultura lá no dia da reunião da cultura, mas eu acho que seria bacana a gente conseguir levar pessoalmente, discutir as propostas, até mesmo apresentar, dar esse conhecimento do que a gente pensa como cultura. Vocês já estão aqui, já sabem disso, mas acredito que a gente precisa fazer isso,
Já estou pedindo isso aqui há um tempão. E queria saber se você, de alguma forma, conseguiu. Cíntia já mandou o ofício, né, Cíntia? Já tem um tempo. Desde setembro. Desde setembro, antes das eleições, né, para a gente ter esse contato. Oi. Então, sim, nós encaminhamos o ofício, né, pedindo essa agenda com ele. O que eu posso fazer, Fran, nesse sentido, é continuar pedindo, né, aos responsáveis pela agenda dele que marquem, né, esse encontro, tá? Eu vou entrar em contato essa semana para ver se eles já conseguem avançar nessa pauta e dou um retorno à Cíntia para a Cíntia informar a todos vocês. Tá ótimo. Vamos abrir, então, para assuntos gerais. Marcelo está inscrito. Eu também gostaria. Porque eu vou ter até que sair um pouco mais cedo também. Convidar todo mundo, que eu vou fazer na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, a partir das 20 horas, lá no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, um evento em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Vão ser diversas atrações, vamos ter premiação também para 3 pessoas importantes na história, na arte, na cultura aqui em Campos, principalmente com relação ao Centro Cultural Marcelo Sampaio. Vai ter muitas exibições no telão, inclusive uma participação especial do meu amigo campista Péricles Emanuel, um ator, bailarino, cantor, radicado nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Ele vai fazer uma participação especial pelo vídeo no dia do evento, vai ser muito bacana. Agradecer a parceria com a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que pela sessão do Teatro de Bolso, em nome da presidente Fernanda Campos, o pessoal lá do Teatro de Bolso, Rossini Reis, a Neuzinha da Hora, e principalmente o pessoal da equipe técnica, que pega com a gente legal, o pessoal do palco, o pessoal da luz, o pessoal do som, e vai ter também, como uma das atrações, uma apresentação litero-musical em homenagem aos 80 anos do Chico Buarque, comigo e com o Matheus Nicolau no palco. Eu contextualizando historicamente algumas músicas, além de fazer uma análise também de letras, melodias, ritmos e harmonias, além da prosódia, né? E o Matheus Nicolau ao piano e no violão, tocando e cantando 8 músicas do Chico Buarque de Holanda. Então, queria convidar todos vocês, tá? A entrada é franca, pode levar quem quiser, uma noite de comemoração pelos 10 anos do Centro Cultural Marcelo Sampaio. A Francesca falou que não vai poder estar fora do país, né? Felizmente. Mas vai ser uma noite bacana lá, com muitas recordações, imagens. Eu já falei que eu vou chegar atrasada, mas eu vou chegar, Marcelo. Eu sei. Marcelo, você não gosta de Instagram e WhatsApp, mas eu acho que você devia colocar alguém para fazer isso para você, Marcelo. Não, deixa. A vida é muito ruim já sem. Imagina como que a gente divulga isso, Marcelo? Não, eu estou divulgado. Vai dar gente lá, você pode ter certeza. Mesmo sendo um roceiro sem zap. Eu me considero um roceiro sem zap. Bom, mas obrigado. Campos. Ai, que pena que eu não vou estar aí. Estou aqui elaborando um painel aqui em Bogotá. Vou pegar sua deixa, então, vou fazer um convite também, gente. Aí, ó, Rocinho escreveu aqui, está precisando de uma secretária antenada nas tecnologias. Eu acho, Marcelo. Eu ainda vou conseguir te convencer até eu sair desse cargo aqui, eu vou te ver ainda. Pelo menos a secretária te ajudando. Mas vamos lá, gente, aproveitar sua deixa, fazer um convite também para vocês poderem fortalecer nosso trabalho aqui. Eu estou na Colômbia, estou com um artista negro de Campos dos Goytacazes, de periferia, que é o Pablo Malafaia, que é um orgulho nosso campista, que esse ano alcançou resultados muito expressivos, que foi primeiro lugar geral no edital do Estado do Rio de Janeiro para exposições. Ele alcançou uma nota maior do que todos os artistas da capital, isso é um grande orgulho para nós campistas. O Pablo também participou de uma exposição coletiva de artistas negros em Campos, também participou de exposição no Sesc, é um fruto nosso, de nova geração, que trabalha com técnicas, né, de extensão e arte urbana. Agora estamos aqui no intercâmbio cultural na Colômbia, com artistas colombianos muito renomados. Estamos pintando na primeira escola técnica de arte de Bogotá,
que é como se fosse o liceu, a escola técnica, aí, só que só de arte. É um marco também para a população local aqui na Colômbia, e por 15 dias fazendo essa conexão, e quando voltarmos, pintaremos no Brasil, na capital do Rio de Janeiro. Mas já estou tentando, dos meus meios, tentar levar a colombiana para Campos, para a gente também fazer, né, uma dobradinha aí com Campos, para não esquecer da nossa cidade, né, que é de interior. Então, prestigiem, vou mandar, eu não tenho hábito de mandar meus projetos no grupo do conselho, porque lá é o assunto é do conselho, né? Mas hoje eu vou mandar para vocês seguirem, porque são muitos, se puderem prestigiar, eu acho que quanto mais nós pudermos prestigiar todas as ações, seja minha, seja do Marcelo, seja da Fundação, todos nós estamos lutando pela mesma coisa, pela cultura local, e também acho muito importante a gente sempre poder fortalecer os nossos artistas, porque a gente contempla tanto artista fora, né, compartilha tanta coisa de artista fora, mas os nossos artistas, eles estão alcançando lugares muito grandiosos, então é com muito orgulho que eu venho falar aqui, que nós estamos no edital internacional, por exemplo, olha que coisa maravilhosa ter um artista nosso campista. E, enfim, fica o convite aí, o @ do Pablo é o Pablo Malafaia, mas eu queria tocar aqui no assunto gerais, que provavelmente a gente não vai conseguir discutir hoje, mas é o meu pedido para a pauta da próxima reunião. Pessoal da Fundação, Fabrício, não sei se o Fabrício está aqui ainda, não sei como está para vocês, mas estamos muito preocupados com a Aldir Blanc. A última etapa que eu sei foi quando a gente aqui no Conselho aprovou o envio para o Ministério, mas dado o esforço de outros municípios vizinhos, como Macaé, por exemplo, algumas outras regiões que já soltaram, o governo do Estado já até fechou os editais da Aldir Blanc. Macaé, há cerca de 15 dias, abriu o edital da Aldir Blanc apenas com 1 semana para a escrita. E os fazedores de cultura ficaram alucinados. E estamos muito receosos, porque o prazo para executar a Aldir Blanc está cada vez mais curto, e se esse edital não sair, para esse dinheiro sair, para pagar, para voltar, ter suplente, todo o trâmite burocrático administrativo, antes do ano acabar, esse dinheiro volta. E isso é muito preocupante, porque estamos em 26 de outubro de 2024. Então, eu acho que, dado o horário, não vai dar para a gente discutir hoje, mas a gente precisa saber sobre a Aldir Blanc. Eu nem vou entrar em Paulo Gustavo agora, só vou fazer um comentário, que eu recebi uma mensagem assim: só você recebe Paulo Gustavo? E eu fui descobrir essa semana que eu nem tinha recebido meu dinheiro, o dinheiro da minha produtora tinha voltado, que eu não tinha nem visto. Então, assim, esse tipo de comentários a gente nem bate no peito e passa para frente. Mas a verdade é, voltando na comunicação, a gente precisa se comunicar melhor, porque acontece esse tipo de coisa e, se demorar, vai acontecer em Campos e vai ter um problema para vocês, já estou sinalizando, como que os fazedores terão tempo hábil para se inscrever, elaborar projetos, eles nem sabem o que é, antes do ano fechar, até passar por toda, sabe aquela planilha de cronograma que eu falei para vocês, que foi a errata do Paulo Gustavo? Como que está isso, entendeu? Porque senão, não vai dar tempo de distribuir o dinheiro, abrir edital, depois dá tempo de entrar com recurso, pagar, suplente. Gente, olhando humanamente, se vocês não tiverem se organizado para fazer isso, a gente corre o risco, sim, de ter que devolver o dinheiro para o MINC. Porque, e aí, tem data para sair esse edital? Ele já está escrito? Ele foi escrito? Qual é o cronograma? Sei que eu, por exemplo, enquanto fazedora de cultura, produtora, não posso ter acesso a isso, porque eu poderia ser uma das pessoas que iriam competir, apesar de que não estou querendo, sinceramente, mas isso é urgente. Como é que está isso? Fernando, você consegue dar um visualzinho para a gente como é que está? Mas será que eu até me predisponho aqui a fazer uma extraordinária se for necessário, porque isso é muito urgente, isso é grave. Eu não sei como é que está para vocês, mas então esse dinheiro volta. Fran, eu e Fabrício conversamos sobre isso essa semana, né? O responsável pela escrita dos editais é o Ronaldo Júnior. Eu queria muito que ele estivesse aqui, né? Porque ele me informou, né? Eu estou perguntando, Ronaldo, cadê onde é que estão os editais? A gente precisa publicar, Ronaldo. E ele só diz que ele está finalizando, né? Estou finalizando, mas, né? E é cobrar de novo, né? E de novo. Vou enviar um modelo inclusive, eu fiz uma pergunta, né?
num grupo que a gente tem, e falei assim, a gente vai cair de novo na mesma novela? Vai. Não é possível uma coisa te informar, dessa, mas vai. sabe? Então, eu acho que pode deixar aí como pauta para a próxima reunião, o marco uma extraordinária, porque ele tem que vir aqui prestar os esclarecimentos. Eu acho que a gente precisa de uma extraordinária para ontem, Fernanda, porque olha só, a Cíntia colocou aí, a nossa próxima reunião ordinária é dia 12 de novembro. Eu vi, está longe ainda. A gente, olha, eu vou te falar daqui mesmo, se precisar de ajuda, se quiser ligar de vídeo, o que for, o que eu puder fazer, dentro do meu limite, claro que eu não posso me meter, me liga, gente, porque isso é muito grave mesmo. Cíntia, eu vou deixar aqui como sugestão, muito embora eu não vá poder estar presente, mas eu acho que Fabinho pode entrar, né, porque é uma terça-feira à noite, eu não sei dos compromissos pessoais dele, mas eu acho que pode marcar uma reunião extraordinária para a próxima terça-feira, né? Dia 29. Isso aí, e o Ronaldo tem que vir aqui para prestar os esclarecimentos no andamento do trabalho dele. Tá ótimo. Isso é sério. E eu até recebi essa semana, agora uma coisa, até recebi um editalzinho da Bahia, muito bonitinho, modelo estético, arrumadinho, eu posso encaminhar para vocês, se vocês quiserem seguir modelo, enfim, a gente sabe que é uma problemática, mas precisa ser sério, a gente precisa estar atento a isso. Deixar dinheiro público voltar, gente, muito grave. E quando acontecer, se abrir, for 15 dias, você pode estar certo, que vai ser uma retaliação. Como que um fazedor, ele tem 15 dias para organizar um projeto para ser aprovado? Aí vem aquela questão, o sistema, os formulários, tem muita coisa para reestruturar. Aí, olha, sinceramente, vou falar aqui para vocês, eu termino aqui minha presidência em março. Eu pretendo não concorrer nenhum edital em Campos ano que vem, porque você pode ter certeza que eu vou bater na sua portinha aí e falar assim, não quero que vocês me contratem não, mas pelo menos a consultoria, alguma coisa para que isso não continue acontecendo com o município, é necessário. E aí também, olha só, não cometer os mesmos erros, que eu sei que não foi uma experiência e tudo, mas contratar uma instituição que é universitária, mas não é de políticas públicas, tudo isso torna o processo mais moroso, justo porque, pelo que a gente já apontou aqui, que é essa falta de experiência e tudo mais. Então, assim, poxa, a gente tem uma cidade tão rica, somos fazedores, a gente precisa rever isso, sabe? Porque a gente está errando de novo. Aí eu sei que eu não sou da fundação, mas eu me sinto errando também, porque é complexo aí, né? Enfim, tem minha solidariedade, mas a gente precisa apertar sim, e provavelmente você vai me ver brigando aqui por isso também. Mas se precisar da minha ajuda, conta comigo também, enfim, a gente vai fazer o que pode, mas, gente, isso é sério. E aí, eu vou falar para vocês qual tem sido a minha estratégia aqui. As pessoas que me perguntam, eu sempre falo assim, olha, a última reunião de aprovação do orçamentário da Aldir Blanc foi em tal dia, tal horário, você pode ir lá consultar, porque aí você vai ter mais ou menos noção de como vai ser. Aí, o que acontece? Eu fui essa semana ver os vídeos do conselho, que eu já pedi aqui milhares de vezes, não estavam sendo subidos de novo. Aí foi minha assistente, minha secretária, a gente foi lá, pediu o Ronaldo Júnior para subir esses vídeos. E eu estou, inclusive, aqui, ó, com 2 pautas, que Cíntia é maravilhosa, transcreve tudo, mas eu leio tudo, a gente revisa tudo e assino. Eu só assino pauta do Conselho depois que a gente revisa tudo, porque é documento público. E aí eu fui, Cíntia mandou, tá um tempão esperando minha assinatura, né, para poder ir para o Diário Oficial, e eu não tive acesso, eu, a presidente do Conselho, não tive acesso aos próprios vídeos das nossas reuniões, porque eles não estavam sendo subidos no YouTube. E aí a resposta que eu tive, o Ronaldo, acho que foi ontem à tarde, sexta-feira à tarde, ele respondeu, ou seja, eu estou aqui com 2 atas de conselho sem poder assinar, porque eu não vi a própria reunião qual eu falei para ver se está tudo certinho. E aí a gente se desdobra exatamente nisso, ó. A gente não tem um respaldo do vídeo que não foi postado, da ata que não conseguiu ser assinada, do documento que não foi gerado, aí a gente volta para a comunicação. Só que eu acredito que hoje, apesar das nossas bravas discussões, a gente consegue identificar nesses processos como isso precisa ser resolvido. Aí eu volto no nosso regimento, gestão, mecanicidade, administração. Precisamos dar esses nomes, não na intenção de acusar quem está errado, ou se a pessoa não sabe fazer, na intenção de como iremos melhorar esse processo para que ele seja efetivo. E aí melhora para a gente no conselho, melhora para vocês na fundação, melhora o nosso relacionamento. E aí a gente não gasta tanto tempo aqui se defendendo de cunho pessoal, porque claro que isso mexe com as nossas sensibilidades, com o nosso dia. Eu, você, principalmente, somos mulheres em cargos de liderança, é super difícil, entendo seu desgaste, mas, enfim, estou rebuscando toda essa situação para deixar claro, mais uma vez, comunicação, setor, responsabilidade, e estamos aqui brigando por bem, mas o que a gente está fazendo por isso, né? Acabei englobando muitos assuntos, mas todos eles se fecham.
Eu sem um vídeo para nos justificar, dizendo que a gente está aqui trabalhando, sem uma ata que eu não consigo assinar, porque o vídeo não subiu, sem um documento que deveria deixar claro, esclarecido para todos, que não foi feito. Aí chega no final, sai uma publicação do Concultura falando de um edital que não saiu, aí como que a classe pública não vai cobrar para a gente? É aí que está o nosso gargalo. Mas, mesmo com tudo isso, eu acho que a gente avançou muito, muito, muito esse ano, conseguindo fazer essa readequação do regimento. Agradeço a todas vocês. E acredito que se a gente continuar aqui debatendo dessa forma, a gente consegue ir melhorando. E agora tem que soltar esse Aldir Blanc, gente, porque é Paulo Gustavo. E aí esse Aldir Blanc é grave. Então, dá uma apertadinha assim, Fernanda. Chama chama lá na sua salinha, fala, olha, não dá mais para te cobrar, isso aí tá feio, como que a gente vai fazer isso? Enfim, eu já... Cristina levantou a mão aí, ó. Oi, Cristina. Desculpa, não tinha visto. Cristina, quer falar alguma coisa? Acho que pode ter sido sem querer. Quem está inscrito é Sol, hein? Oi, Sol. Solta aí, gente. Enfim, é isso. Gente, eu vou ter que sair. Ó, eu também. Infelizmente, eu não vou poder estar na extraordinária terça-feira, não, hein? Só o Fabrício. Terça-feira eu não vou poder estar, não, por causa da últimos momentos para o evento quinta-feira, tá bom, gente? Bom dia para todos aí. Bom dia. Oi, gente. Desculpa, presidente. Só para falar, né, sobre a Paulo Gustavo, tá, gente? A gente já conseguiu pagar 99% daqueles que foram os primeiros, né? Só 2 que nós não conseguimos ainda, mas não por culpa do fundo, e sim porque eles tiveram problema com a conta deles, eles vão ter que trocar, né? E a gente já está com os processos andando daqueles da suplência e do uso, né? Dos juros, do rendimento da conta, né? Então, a gente acredita que até o dia 15 a gente consiga fechar tudo, fazer os pagamentos, assinar os termos de todo mundo que foi contemplado na Lei Paulo Gustavo até o dia 15 de novembro, tá bom, gente? E você sabe alguma coisa da Aldir, Fabrício? Da Aldir, os trabalhos estão todos direcionados para Ronaldo, né? Porque como eu e o Anderson, a gente está mais focado na LBG, já tivemos algumas reuniões, né? Com o pessoal do controle, né? Já tivemos uma reunião com o pessoal do SIDAC, né? Mas aí, como ele é o gerente, acho que para responder isso seria ele, porque eu aqui estou respondendo até mesmo com a sociedade civil, como com o tesoureiro, né? Mas como gerente da Fundação Cultural, do sistema, eu acho que ele é o porta-voz, né, melhor para responder o que está acontecendo realmente, de fato, tá bom? Eu gostaria de fazer um pedido aqui, gente, por falta de conhecimento, tá? Fernanda, Fabinho, Cíntia, Fabrício, eu não sei quem vai saber me responder isso, mas é uma pergunta para vocês conseguirem mesmo pesquisar e me dar essa informação mesmo correta. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu sou proponente, eu só tenho um proponente apenas de um edital da Paulo Gustavo de Campos, que é o Salão de Artes Visuais, que até recebi essa semana, nem sabia que tinha recebido, não tive tempo de ver isso. Vai ficar para o ano que vem, é isso, está tudo bem. Esse é o único projeto em instância municipal atual ao qual eu tenho ligado a qualquer coisa ligada ao município de Campos, eu não tenho outros. Os outros, os proponentes são artistas, enfim. Por exemplo, se eu não enquanto presidente do conselho, estou até março, se não me engano. Se eu não concorrer ao DIR, eu preciso, primeiro, executar a Paulo Gustavo toda, para não ter ligação nenhuma, ou eu posso, a partir do momento que eu me retiro de ser concorrente da UDIR, eu posso me prontificar a participar do conselho curatorial dos editais, ou eu tenho que esperar, enquanto proponente, CNPJ, produtora cultural, executar tudo que tem meu nome para poder me oferecer a participar desse conselho. Vocês entenderam o que eu estou falando? Entendi, Fran. O que eu entendo, posso estar errado, né? Mas, assim, perante a lei, o que acontece? Você ganhou a lei Paulo Gustavo, correto? Está fechado, os editais já estão escolhidos, né? Os seus proponentes, né? Aqueles que foram
graciados, né, com o seu trabalho. Essa é uma coisa. A PNAP e os outros estados é uma outra etapa, é um outro processo, entendeu? Eu entendo que não há problema nenhum. Posso até consultar a procuradoria. Gostaria. Mas legalmente, assim, meu entendimento, pelo pouco que eu sei, né, que eu não sou advogado, eu sou como você, né, a gente é curioso, né? Sim. Como não teve participação sua na escrita, por exemplo, da PNAB ou qualquer outra coisa, não há esse problema você participar só porque você ganhou a anterior, né? Só se, não é mesmo, por exemplo, se ocorrer de algum que ganhou agora a LBG e ano que vem se transforme num DAS, mas ele ganhou perante a época que ele não era funcionário um funcionário público, né? Vamos dizer assim. Sim. Só estou perguntando isso para entender até que ponto eu consigo ajudar, entendeu? Eu nem tenho agenda para esse ano, não, gente. Estou no meio de um burnout, estou doente, estou medicado, estou igual Fernanda exausta, xoxa, capeta, tomando café para sobreviver. Mas, dado esse posto, gente, eu fico às vezes pensando assim, gente, não é possível. E aí eu tenho sim, já manifestei isso aqui, eu tenho esse interesse em colaborar para essa construção da nossa cidade, porque eu acho que isso vai adiantar 1000 anos para vocês no futuro e para mim mesma. Eu posso ficar 1 ano sem captar em Campos, depois eu volto quando tiver tudo arrumado, não tem problema não. Porque eu acho que o processo de sistematização, implantação, formulação de escrita, essa parte mais, eu posso colaborar, mas eu posso, não faço por conta do meu cargo, mas se eu me eximir disso em outro momento, de repente eu consigo ajudar, entendeu? Estou nem pensando em cargo, nada disso, estou pensando em como resolver esse problema, porque senão a gente vai perder muito, e são políticas que vão ser implantadas, precisa implantar isso do jeito certo. Mas fica a minha dúvida, se vocês puderem, André não está aqui, André é do Jurídico maravilhosa, se André puder consultar isso, Fabinho, Fernando, se vocês puderem dar um apoio para entender o quanto a gente que está do lado de cá, sem receber retaliação, pode colaborar, e se eu me ausentar de competir, né, de concorrer esse fundo municipal no próximo ano, o quanto eu posso. Esse ano, vocês sabem disso, a gente perdeu aí ponto de ônibus, perdeu a pilastra, coisas que são um sonho dos nossos grafiteiros locais, a população ama, por coisas tão poucas, né, sei do empenho da Fundação e meu, falei aqui, o que é perder mais um pouquinho para poder ajudar também para as coisas funcionarem, né? Eu acho que a gente perde muito mais quando a gente não ajuda, só critica, não faz nada e fica aí deixando as coisas do jeito que estão. Mas é isso, me disponibilizo mais uma vez, apesar do meu cansaço, dentro dos meus limites. Talvez peço desculpas às vezes porque eu me exalto, porque isso é minha vida, estou aí há 20 anos fazendo cultura, respeito todos vocês que chegaram antes de mim, mas entendo os conflitos da antiga para a nova geração, porque políticas públicas de cultura é realmente algo muito novo, né? E mais precisamos, gente, construir isso melhor. E eu, às vezes, eu prefiro perder dinheiro e bater no meu peito e falar assim, sou de Campos dos Goytacazes, nós estamos no topo, nós conseguimos efetivar tal coisa, porque é de muito orgulho da minha parte, por exemplo, de estar aqui agora na Colômbia com um artista campista. É muito orgulho da minha parte ter ido para a conferência estadual eleita por artes visuais, ter ido para a conferência nacional eleita por artes visuais pela SESEC. É muito orgulho da minha parte falar com a SESEC também, sou de Campos, e eles terem respeito por nós, por fazermos coisas bacanas. Então, acho que isso pode se estender à nossa cultura local. E é isso, gente, eu falei muito, o pessoal precisa sair, se não tiver mais nenhum assunto... Para acrescentar, né, como você está fora, não sei se você viu o grupo da Confederação Estadual, nós fomos agraciados... homenageados. Isso, né, pela nossa participação, né, no Nacional, né, do Estado do Rio. Olha que coisa maravilhosa para Campos. O pessoal falando de Bienal, ok, temos aí uma Bienal, mas pode ser uma comunicação dizendo, olha, nossos fazedores de cultura, representados nas conferências, participaram efetivamente das construções da política pública para os próximos 10 anos. Isso é importante, isso é conquista nossa de Campos. A gente precisa parar de errar. Dá para a gente parar de errar. Dá. Sei que é difícil, sei que a gestão é difícil, sei que o mecanismo lá dentro é difícil, mas dá para a gente parar de errar, se a gente começar a se comunicar melhor. Tá? Foi um ano extremamente cansativo, para vocês, para mim também, gente, eu estou doente mesmo, base de remédio, é difícil, mas eu acho que a gente pode fazer melhor, tá bom? Então fica aí
tudo que eu posso oferecer para vocês e todas as dúvidas que eu posso tirar para conseguir construir isso de forma melhor, estou aqui disponível, tá bom? Acho que é isso, dado o silêncio. Podemos encerrar a gravação? Por favor, convoque a reunião extraordinária com o tema supremo, Aldir Blanc. Você pode colocar esclarecimentos sobre pagamentos da Paulo Gustavo, que aí Fabrício faz o relatóriozinho dele, apresenta o que aconteceu, tudo direitinho, que a gente deixa em ata, para qualquer questionamento a gente ter, mandar a pessoa ir lá no YouTube, mandar ver a ata e ok, a gente tem que respaldar o Fabrício o máximo que pode, como não só a sociedade civil, mas fazedor de cultura importante que é para esses processos. Te agradeço muito, Fabrício, o seu empenho, e também falarmos sobre o Aldir Blanc, porque isso vai ser um temporal final de ano, acreditem. Não só para vocês, mas para mim também, para os meus artistas, para todo mundo. É grave, tá bom? No mais, gente, agradeço a todos, todas, bom dia, eu não sei, aí no Brasil já é meio-dia? 12h06. Aqui são 10 da manhã. E é isso. Podemos finalizar. Dado o silêncio. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.